E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a se redescobrirem profissionalmente. Hoje o tema da live, será que funciona a gente realmente ter mais uma profissão, se engajar aí em outros projetos? Será que funciona? Não sei. Vamos descobrir juntos aqui hoje nessa live. Então, gente, será que funciona ter mais de uma profissão? Será que isso funciona? Como vamos checar isso daí? Será que é produtivo? Será que não é? Sim, eu gosto muito de um Provérbios, Provérbio 23:7, que fala assim como tu pensas, tu és. Então vai muito da sua crença. Se você acredita e se sente capacitado e acha que é capaz de lidar com duas profissões ou dois trabalhos diferentes, isso vai ser possível. Porque tudo, gente, é o nosso modelo. Nós temos um modelo que a gente segue. Não é? A gente tem as nossas crenças, que é o que a gente acredita, que é o que a gente segue, que é o que a gente foi ensinado lá atrás, não é? Então, da onde vêm as nossas crenças? Lá da nossa infância, lá atrás. Então, o que você tem acreditado sobre profissão? Sobre se é mesmo possível ter duas profissões? Quais são os modelos que você tem profissionais dentro da sua casa, tá? Então eu vejo muito nos meus atendimentos, tudo são modelos e crenças que a gente tem do trabalho, ok? Então vamos lá. Se você teve um pai que odiava trabalhar, odiava o trabalho dele e falava mal do trabalho dele quando ele chegava em casa, você tem a crença de que trabalhar é ruim. Você acaba acreditando por você ver um modelo, que seu pai sempre chegava estressado, sempre bravo, sempre falava mal do trabalho. Você acaba acreditando que o trabalho é algo ruim, que não vale a pena trabalhar. Você cria algumas crenças e acredita em algumas coisas do que você viu, do que você ouviu, de pessoas que influenciaram a sua vida. Mas o mais bacana das crenças é que tudo dá para mudar. Por mais que seja difícil o que você viveu assim profissionalmente na vida dos seus pais quando você era pequeno, tudo isso dá para mudar. O que você precisa rever? Esses seus modelos. O que eu acredito profissionalmente? Eu acredito que é possível ser feliz no trabalho, é possível eu ter duas profissões e me dar bem com isso. Então o que você acredita vai acontecer, tá? Então assim como tu pensas, tu és, Provérbio 23:7, né? Então assim, aquilo que você acredita, você vai colocar energia, vai fazer e vai fazer acontecer. O que você precisa rever aí? Os seus modelos profissionais. Que modelo de trabalho, de profissional você teve na sua infância? Como que era aí os seus pais, seus avós, a sua família? Como que a sua família lidava com o trabalho e te ensinou a lidar com o trabalho? Né? Então, o que eles falavam? Você tem que ter uma carreira, que você siga ela por uma vida inteira. Você tem a tendência a achar que esse é o correto. Você ter uma carreira, uma profissão e seguir essa profissão pro resto da sua vida. Uma crença que foi colocada em você aí, que você tem a tendência a segui-la a sua vida inteira, né? Se você não parar para pensar. Então, às vezes eu vejo pessoas que os pais falam, olha, é melhor você ter um emprego seguro, de carteira assinada, essa empresa é boa, banana, então que isso perdure. Às vezes os pais falam pra gente, seja independente, ou falam muito para as mulheres assim, não dependa de homens,
né? E aí, às vezes, o que cria uma mulher tão independente que não consegue dividir as coisas com os homens, né? Porque ela precisa ser a independente, ela não pode compartilhar, ela precisa ser autossuficiente. Isso pode dar problema no casamento. Por quê? Porque o casamento é uma junção, né? Não dá para você ser um aqui, o outro um aqui. A gente junta, né? E junta tudo e vira uma família, né? Então esse negócio às vezes de ser independente, se a mãe falou muito assim, não dependa de homens, né? Faça tudo você sozinho, você tem a tendência a se achar que você tem que ser autossuficiente. Como que às vezes a sua mãe era frustrada profissionalmente e jogou essa frustração em você, né? Então, assim, ela queria que você fosse uma coisa que ela não foi, né? Então, existe muito os nossos modelos e crenças profissionais. Eu vejo muito também famílias que às vezes os pais eram empreendedores e faliram um negócio. E aí criou um trauma, às vezes, na criança, que ela tinha muitas coisas e aí, por um negócio falido dos pais, ela se privou de algumas coisas. Então, ela tem uma tendência, dependendo do perfil dessa criança, falar, não vale a pena empreender, né? Ou os pais já falam, não dá, é melhor você... E aí, às vezes, ela tem potencial empreendedor e não empreende por um medo ou um trauma que ela teve dos pais. Então, o que você precisa ver aí? Quais são suas crenças? Você acredita que é possível ter mais de uma profissão e que isso funciona? Reveja os seus padrões disso. Que padrão que você tem? Então eu falo que rever crenças é muito bom, porque agora nós como adultos, a gente começa a pensar e repensar, falou, mas isso era conteúdo dos meus pais, né? Então assim, é possível sim ter duas profissões, ou é possível sim mudar algumas coisas, né? Então assim, é muito de rever essas suas crenças que você tem, né? E alguns modelos e padrões que a gente mesmo coloca, tá? Então eu falo que alguns padrões, algumas coisas, em algum momento da nossa vida a gente coloca algum padrão profissional em nós, né? Então fala assim, não, eu já tive pessoas que eu atendi, coaches, que falavam assim, não, eu vou trabalhar nessa empresa pro resto da minha vida e vou me aposentar aqui, entendeu? Como um decreto na cabeça dela, tá? E aí, só que ela começou a não ficar feliz naquele trabalho, só que ela tinha colocado na cabeça dela que ela iria se aposentar lá, porque era uma empresa boa, pagava bem, não sei o que, só que ela não estava mais rendendo naquela empresa, só que ela tinha colocado esse patamar para ela, e aí num processo descobriu que, mas por quê? Por que eu preciso me aposentar aqui e não posso mudar de empresa, mudar de trabalho, mudar? Você precisa rever alguns padrões que você mesmo coloca. E eu vejo que tem gente que assim, eu fiz essa profissão, eu me desgastei 5 anos numa faculdade, e aí você não gostou, foi trabalhar na área, não era aquilo que você imaginava, só que por conta de um tempo gasto intelectualmente numa faculdade, você acaba se prendendo àquela profissão porque você fez uma faculdade daquilo. E não necessariamente, mas isso são padrões e modelos que você tem, que você mesmo construiu aí. Quem aí tem esses padrões e modelos, né, de construção profissional que teve, né? Então, já estudei tanto, agora não vou jogar. Eu já vi várias pessoas, vou jogar tudo no lixo para ir para outra carreira. Só que o que vale a pena? Você ficar o resto da sua vida infeliz na carreira que você escolheu, ou se arriscar uma outra carreira que você pode ir bem? E aí ir conciliando com duas profissões isso até fazer uma transição. O que vale a pena? Né? Eu falo que a vida é tão curta pra gente ter um trabalho que a gente não goste, não nos faça feliz. Né? Então, assim, o que vale a pena? Então, vale a pena você rever os seus padrões. Né? Então, reveja os seus padrões. Que padrão profissional eu criei na minha cabeça como sendo o certo,
Porque a sociedade também coloca alguns padrões para nós, não é? E a gente olha algumas pessoas e a gente quer ser igual àquela pessoa. Quem aí já se comparou e quis ser igual a outra pessoa? Então, às vezes você, de tanto olhar uma pessoa e se acha bacana, e aí você cai aonde? Na comparação. Gente, por que é péssimo a gente se comparar? Porque é muito ruim a comparação. Qual é o problema da gente se comparar com as pessoas? Você ou se sente inferior à pessoa que você está se comparando, tá? Então pense assim, você se comparou com alguém que é muito fera profissionalmente, que já tá lá na frente, que já tá arrebentando, ganhando bastante dinheiro, etc. E você começa a se comparar com aquela pessoa. Você se sente como se comparando com essa pessoa? Inferior. Então você se sente inferior com aquela pessoa. Ou às vezes você se compara com uma pessoa, você já tá lá na frente e profissionalmente, você vê alguém lá atrás começando, tal, você olha e fala, coitado, né? Você tá se sentindo o quê? Superior àquela pessoa, né? Então, ou você se sente superior àquela pessoa, se ela tá muito lá na frente, ou você sente inferior àquela pessoa, tá? E aí você fica o quê? Frustrado, né? Então, se você se sente inferior, você se frustra, fala, gente, até eu nunca vou conseguir, não vou conseguir chegar lá, e você se inferioriza, se frustra, né? Ou você tá muito lá na frente, se compara com quem tá lá atrás, você se sente superior à pessoa e pode chegar num nível de arrogância, tá? Então, assim, não adianta, gente, cada um tem uma história, cada um é único e cada um tem a sua trajetória profissional, né? Cada um tem o seu tempo profissional de amadurecimento, tem os seus talentos que são mais suscetíveis para um tipo de negócio, para um tipo de profissão, para um tipo de negócio. Assim, hoje está se falando muito, está muito na moda todo mundo falar, temos que empreender, porque todo mundo tem que empreender, todo mundo pode empreender, só que existem alguns perfis de pessoas que elas não nasceram para isso, que elas não gostam de empreender, não é? Então, assim, elas gostam de, gente, pensa uma pessoa que tem uma carreira de pesquisa, né? Uma carreira de pesquisa científica, que descobre as coisas. Ele não precisa empreender, ele tem um talento naquilo de pesquisas científicas, de ir atrás, de ficar dentro de laboratório, descobrindo as coisas. Ele não precisa empreender, o talento dele não é para aquilo, né? Ele vai ser um fantástico pesquisador, um fantástico acadêmico, né? E a gente precisa dessas pessoas, né? Vai ser um fantástico juiz, uma juíza que não necessariamente vai empreender para ter sucesso e ser feliz, etc. Né? Então, o que você precisa ver? Para de se comparar. Porque assim, para de se comparar, às vezes você fica se comparando com as pessoas e só vai acabar com o seu potencial e só vai te frustrar, tá? Então, para de se comparar e entenda você, tá? O que você gosta e entender que todos nós somos diferentes. Cada um tem um tipo de profissão que gosta, cada um tem um estilo para fazer o mesmo tipo de trabalho, né? Então, assim, é muito importante você olhar e ver que as pessoas, elas são diferentes, têm performances diferentes, né? Tem estilos diferentes e que vão ou não se conectar a um tipo de trabalho, né? E aí, mas eu quero ter mais que um trabalho. É possível? É possível. Eu sou uma dessas, né? Eu tenho 2 tipos de trabalho distinto, ajudo mulheres a se redescobrirem profissionalmente, faço todo o trabalho de mentoria, atendimento, curso online e também sou empresária, sou farmacêutica, né? Entendo também de medicamentos, de produção, dou treinamento para os meus colaboradores e faço essas 2 coisas
e consigo conciliar. Como você consegue conciliar? Com agenda, organização e planejamento, né? Olha, o Alexandre fala assim, ninguém melhor ou pior, somos complementares. Isso um ajuda o outro, complementa o outro, porque somos diferentes. E é possível, tá? Você ter realmente duas profissões e gostar das duas. Né? Então, assim, eu já vi pessoas que têm trabalho de meio período, trabalha numa empresa na área financeira, gosta, etc., mas também gosta da área da beleza, tá? Então, são duas áreas que ela gosta muito, a área financeira e a área da beleza. Então, o que ela faz? Trabalha na área financeira, registrado, trabalha, e depois empreende na área da beleza, vendendo produtos, dando consultoria para a área da beleza. Olha lá, são duas áreas muito distintas e que a pessoa gosta das duas. Então é possível sim. Eu vejo que tem muitos perfis que são multitalentos e às vezes até a pessoa enjoa, né? Tem perfis de pessoa que não dá para trabalhar uma vida inteira num lugar só. Tem perfis que conseguem e ok, é o que eu tô te falando, que não existe o certo ou o errado. Existe a pessoa estando satisfeita com o trabalho dela, tá? Ela estando feliz e satisfeita com o trabalho dela. Então, quem tá e vai passar uma vida inteirinha numa empresa, não tem problema nenhum. Muito legal. Se você está feliz, está satisfeito, está realizada assim, ok. Agora, tem gente que o trabalho pode enjoar e não gostar. Já trabalhei um tempo naquilo, não quero mais. Quero outros desafios, outras coisas. Ok. Se desafie, vai para outros tipos de trabalho. Né? Então, assim, é um perfil de pessoas que totalmente diferente, que ela realmente consegue ter esse jogo de ter duas profissões ou de trabalhar num lugar e depois ela enjoa, não quero mais, coisa. E eu já vi gente que fala assim, então eu nem tenho talento porque eu gosto de tanta coisa. Tem, porque você gosta de mil coisas. Eu falo que são os multitalentos, os multipotenciais, gostam de fazer várias coisas. Às vezes faz um projeto, eu já vi pessoas que gostam de desafios do projeto. Tá? Então elas têm que sempre estar sendo desafiadas. Então ela faz um projeto, elabora, acontece, assim que aconteceu, acabou a graça do projeto para essa pessoa. Ela precisa estar envolvida em outro processo. Vai, faz, continua, vai, conclui, acabou a graça. Por quê? Porque o que ela gosta é dos desafios de implantar um projeto e fazer o projeto rodar. Depois que o projeto está rodando, acabou a graça para ela. E tem alguma coisa de errado nisso? Não. Ela pode empreender em várias áreas, treinar as pessoas para ir tocando várias áreas para ela. O que você precisa entender? Veja qual é o seu perfil. Eu sou do tipo que topo duas profissões e lido bem com isso. Ok. Não sou, não existe, gente. Cuidado com os padrões da sociedade. Não existe um padrão certo. Existe o que te faz bem. O que te faz feliz e realizada no seu trabalho. Eu porque fiz faculdade, estou fadada a vida inteira a trabalhar só naquilo? Não, você pode fazer outra faculdade. Você pode mudar de área e tá tudo bem. Você só precisa calcular os riscos com isso, ok? Existem os riscos e aí você precisa calcular esses riscos. Poxa, vale a pena? Não vale a pena? Quanto eu vou ganhar? Eu tenho uma estrutura para manter. Então, tudo isso é um planejamento que você precisa ter, tanto para mudar de carreira, quanto para ter duas profissões. Tipo assim, eu dou conta na minha dinâmica, né? Porque eu falo que nenhum trabalho ele vale o sacrifício da sua família, né? Então, se o trabalho ele sacrifica
a vida da sua família em si, tipo assim, poxa, eu não consigo ter tempo para os meus filhos e para o meu marido por conta de tanto trabalho, não vale a pena. Não vale a pena, porque o trabalho vai e vem, a família é algo que você precisa estar lá, cultivar, regar, então é isso que você precisa ver. Poxa, não, eu consigo, dá para conciliar e dá para conciliar tudo e a coisa viver. Gente, tenha 2, 3, 4, 5 profissões, né? Não existe um padrão que você fale, não, vou seguir esse padrão, que esse padrão é certo. Qual é o padrão certo? Qual? Qual é o padrão certo de uma profissão? É aquilo que te faz feliz e realizado. Eu falo que te faz acordar segunda-feira bem para trabalhar, né? Não ficar desesperado com a musiquinha do Fantástico no domingo à noite e falar, poxa, eu vou ter que encarar aquele meu trabalho segunda-feira. Um trabalho que você se realiza é quando você tem, toda segunda-feira eu tenho que estar pulando de alegria, nem sempre, mas você estar feliz e se sentindo que você está usando os seus talentos, a sua capacidade, o seu tipo de comportamento está sendo muito alinhado, os seus valores muito alinhado com o seu trabalho. Isso vai fazer toda a diferença. Tá? Então, assim, reveja esses seus modelos, tá? Porque é possível sim e funciona. Eu sou um exemplo desses que funciona ter mais que uma profissão e funciona, dá certo, tá? Então, para quem quiser, chega, funciona ou não funciona? Funciona. Vai do que você acredita, do que você está disposto a pagar um preço. Sempre existe um preço a ser pago, não é? De disciplina, de trabalho, de persistência naquilo que você acredita, naquilo que você gosta, né? Porque mais de um trabalho aí vai te exigir mais, ou você vai precisar ter 2 para fazer uma transição de um para o outro. Então é muito legal quando você começa, você tem um que você está insatisfeita, você começa um outro tipo de trabalho menor e começa a sentir se é aquilo mesmo que você gosta, aquilo mesmo que te faz feliz, né? Então, assim, eu tinha um coach que ele estava numa empresa, estava muito infeliz lá, e aí surgiu uma outra oportunidade que ele podia fazer, tipo, como um bico, entendeu? E ele começou a sentir, poxa, será que eu gosto? Era um trabalho com marketplace, umas coisas diferentes. Ele foi começar a testar, poxa, ele viu que ele tinha super competência e super gostava de fazer aquilo. Então, ele fez essa transição porque ele não ia conseguir. Nós tentamos, né, ver se ia dar para conciliar os dois e trabalhar com os dois, mas ele ia ter que ter uma atenção mais integral em um outro tipo de trabalho. Então, o que ele fez? Negociou, foi no tempo, planejando, saiu de um e entrou no outro. Está super feliz, né? Então, é isso que você vai ter que perceber, porque é possível, sim. Reveja seus modelos de crença sobre trabalho que você tem. Veja o seu perfil, como que funciona para você, né? Que perfil que você tem? Você tem um perfil mais arrojado, que vai, que empreende, que topa atividades dinâmicas, ou você é do tipo que você gosta da sua tarefa ali, ó, todo dia, eu gosto de fazer isso me conforta, isso me traz segurança. Perceba, né? Porque normalmente às vezes quem empreende vai mexer muito com algumas coisas que não vai ter controle e vai ter que ser ousado, então vai para um negócio mais pé no chão, né? Um negócio com menos risco. Então, assim, você vai precisar se perceber aí, às vezes muito pedir ajuda, né, para alguém que, olha, tô assim, preciso, e realmente pedir ajuda para alguém que consiga fazer ou essa transição ou te ajudar a levar os dois aí, tá? E enfrentar, por último, o que você precisa fazer? Enfrentar os seus medos, né? Porque assim, para ter mais de uma profissão aí, para se arrojar para novos caminhos, você vai precisar enfrentar os seus medos. Eu tenho falado muito sobre medo porque eu vejo que é isso que empaca.
e paralisa as pessoas. Todo mundo é paralisado em alguma fase da vida aí, profissional, pelo medo. Medo de arriscar, medo do novo, medo de ir e se não der certo, né? E às vezes muita gente fica infeliz no seu trabalho pelo medo, né? Medo de arriscar, medo de seguir, medo do novo. Que medo? Será que é o medo que tem te paralisado até de buscar uma nova profissão aí para você engajar junto com a que você está? Então, que tipo de medo tem te paralisado? Então, é uma pergunta para você fazer. Poxa, eu tô tão estável, eu tô tão aqui na minha zona de conforto, então, mas que tipo de medo aí tem te paralisado? Porque o medo é algo que paralisa. Eu falo que a única coisa que nos paralisa, tem esse poder, é o medo, né? Então, é um sentimento, o medo é um sentimento bom, se bem usado, né? E ruim, quando ele te paralisa de novas oportunidades, novos projetos, né? E às vezes você tem medo de não dar conta, tá? Eu vejo que muitas mulheres aí, às vezes têm medo de não dar conta. Gente, eu não dou conta nem da minha casa, como que eu vou dar conta de 2 trabalhos, né? Eu já trabalho meio período para ficar o outro período com a minha família legal, mas às vezes dá para fazer outras coisas também, né? Dá para se arrojar em outras coisas também. Então perceba se não é esse medo de ousar, medo de não dar conta, né? Então fala assim, não vou dar conta, não vou assumir isso porque eu não dou conta. Então isso é um medo que te trava, tá? Então assim, é o medo de não dar conta do tranco, né? Então, será que você não dá conta mesmo? Você já tentou? Você já se organizou? Você já colocou no papel e tentou criar uma rotina com esses 2 trabalhos que você gosta tanto? Você já tentou ver se não dá? Porque assim, eu fiz e eu tenho que ter muita disciplina, tá? Então assim, uma coisa que você precisa ter muito para funcionar, ter 2 profissões, 2 tipos de trabalho diferentes, é muita disciplina. Tipo, agora eu vou tratar desse tipo de trabalho. Eu gostaria de ter mais de uma profissão, mas não sei o que. Eu acho que é um mergulho aí em você. O que eu posso fazer? O que eu gosto? O que me dá prazer? E ir tentando, e vendo o que te dá prazer aí em fazer, qual é o seu tipo de perfil para algum tipo de trabalho. Então é um processo interno seu de autoconhecimento. Eu trabalho muito com isso nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, que é esse trabalho realmente de buscar lá dentro de nós o que tem aí a mais que a gente pode contribuir com o mundo, que dá sim para ter, e aí precisa ter disciplina, né? Então realmente ter uma agenda, funcionar e colocar nessa agenda não só a vida profissional, porque nós não somos só profissionais, nós somos esposa, temos filhos, né? Quem tem, temos a família para cuidar, temos os amigos, temos a nossa saúde, temos a nossa parte intelectual, a nossa parte espiritual. É um conjunto. Também sou farmacêutica, né? Também sou orientadora vocacional, também sou coach, também sou Master PNL, também sou mais um monte de coisa que eu fiz. Tudo isso vai agregando no meu trabalho e aí eu, com disciplina, consigo organizar isso para que funcione tanto a minha função de farmacêutica como minhas outras funções, né? Então eu não joguei fora, porque muitas vezes as pessoas acham que descobri uma outra profissão e eu preciso jogar fora tudo da outra. Não, você pode conciliar isso, porque eu tenho um know-how como farmacêutica de muitos anos, né? Eu tô aí com 23 anos de formada e tenho uma empresa, então eu sei sobre medicamentos, sobre área de produção, não sei o quê. Só que em um determinado momento da minha vida eu me apaixonei por outra área. E aí eu fui para cima dessa outra área. Chegou uma hora, a minha profissão não estava mais me dando
o prazer de trabalhar, né? E aí eu fui pedir ajuda, procurei coach, mentoria e fui pedir ajuda e fui atrás de processos. Testes vocacionais me ajudaram muitíssimo, tá? Então, assim, eu fiz vários e eu trabalho com vários, né? Porque eu acredito que a gente não é um teste, né? Mas os testes nos dão muitas pistas do que faz sentido e vai te caindo algumas fichas para falar, poxa, por aí é uma boa rota para mim seguir. E aí eu fui me redescobrindo nisso profissionalmente. Hoje eu trabalho na minha própria empresa numa outra área que eu não trabalhava antes. Que eu ajudo os meus colaboradores também a se redescobrirem, faço treinamento, então eu ajudo numa outra área. E também na farmacêutica, por quê? Porque eu também sei, estudei e também tenho competência para falar. Tá? E também ajuda, você entende? Então assim, é possível. Se para mim foi possível, gente, para vocês também é possível. Então assim, você entender o seu perfil de comportamento, entender o seu tipo de talento, então que tipos de talentos eu tenho, né? Quais áreas são as mais propícias aonde eu me daria melhor, porque teste vocacional não é assim, eu faço o teste e agora fala assim, você nasceu para ser, tem uns na internet que eu já vi, né? Você nasceu para ser médica, né? E aí você vai fazer medicina? E mesmo porque depende da área da medicina, existe um tipo de perfil de comportamento, de tudo. Por isso que eu falo que não é uma coisa em profundidade, né? É um mergulho em si para buscar o melhor da sua essência e entregar o melhor dela no seu trabalho, né? Eu falo que o trabalho é um serviço que a gente presta para a humanidade e entregar o nosso melhor aqui na Terra, a forma que a gente tem para entregar os nossos talentos, os nossos dons aqui na Terra que Deus nos deu, é através do nosso trabalho, concorda? Então, é através do nosso trabalho, fazendo, vou dar um exemplo aqui, um teleatendimento, tá? Então, fazendo um telemarketing, você pode entregar todo o seu talento ali, sendo gentil, sendo amável, e pode ajudar a pessoa a ter um produto super legal na casa dela, enfim, muitas coisas. É um trabalho que você trabalha 6 horas por dia, dá para você fazer outra coisa depois, não é? Porque tem alguns tipos de trabalho que te consomem muito o seu tempo, e aí não é possível conciliar, mas existem alguns tipos de trabalho que te consomem menos tempo, né? Que nem eu vejo operador de telemarketing, a gente trabalha 6 horas por dia. Dá tempo de depois fazer uma outra profissão e você ter 2, né? Então tudo vai de você se entender individualmente, como você funciona. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Dá sim para ter mais do que uma profissão. É possível sim. Você só precisa rever os seus modelos e as suas crenças. Que modelos você tem de trabalho que você acredita que não é possível, não vai rolar. Porque você já tem uma crença que isso não é possível. Então não vai rolar. Vai rolar o que você achar que é possível. E se você achar que é possível sim ter mais que uma profissão e ser feliz assim, vai ser possível sim, você vai ser feliz assim. Tá? Então reveja esses seus modelos, da onde estão os seus padrões, né? Os seus padrões de profissão, da onde veio, como que é. Porque dá para ser 1000 coisas, você não está fadado a vida inteira a ser a mesma coisa. Não é porque você fez uma faculdade de, sei lá, psicologia, que agora você está fadado a vida inteira a ser psicóloga. Só que se chega uma hora, se chegar uma época da sua vida, você não aguentar mais ser psicóloga e achar que isso não faz mais sentido, você pode ser outra coisa, né? É só você estudar, fazer uma outra coisa, se aperfeiçoar, pedir ajuda, entrar num processo e fazer essa transição, né? Ou ser menos tempo psicóloga e trabalhando em outra coisa, né? Junto. Okay? Então, é possível sim. Reveja esses seus modelos, veja o seu perfil e siga em frente, enfrentando os seus medos, principalmente o medo do novo. O medo de não dar conta, de ter vontade, mas ter o medo e o medo que te empaca.
Então, assim, vê se não é o medo que tá te empacando aí de seguir em frente, tá? Então, se é, que eu falo, Sheila, é um medo do novo, não sei o que, vai com medo mesmo, né? Sempre falo isso. Ah, tá com medo? Gente, vai com medo mesmo. Começa a colocar, tem medo do quê? Começa a escrever. Será que isso é real? Ou é da minha cabeça? Porque normalmente os medos estão aí na sua cabeça e eles te impedem de avançar. Legal? Então, gente, muito, 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 muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, dar essas dicas para vocês. Então, quem quiser aí ter mais de uma profissão, aí me chama, passa um direct aí, nós estamos juntas. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Beijo no coração.